Tudo bem? Então, hoje mais uma live para falar de assuntos da reumatologia. Mas hoje um dia especial, porque teremos uma convidada, novamente a Lauren, oftalmologista, estará falando e participando conosco dessa live. O assunto bastante interessante, as doenças oculares, em especial a uveiite, associado a um grupo de doenças reumatológicas muito importante, chamados espondiloartrites. É bom te ver, Lauren. Prazer é meu. Seja bem-vinda. E gostaria de, antes de você falar, introduzir um pouco esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto assim que me entusiasma, né? E por quê? Porque as espondiloartrites são um grupo de doenças reumatológicas que afeta muita gente, pessoal. Então, nós temos, assim, estudos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos e na Europa, mostrando que a prevalência dessas doenças é bastante alta na população. Por exemplo, se nós juntarmos todas as doenças dessa família, nós temos uma prevalência acima de 1% na população. Até superior a uma doença que é muito especial também para o reumatologista, que é a artrite reumatoide. Então, como uma família, elas afetam muita gente, né? As espondiloartrites, então, elas englobam algumas doenças, principalmente a espondilite anquilosante, né? É uma doença muito conhecida. Quando eu era estudante, eu só conhecia ela, né? Mas depois, com o passar do tempo, se viu que há muitas outras doenças dessa família, como, por exemplo, as espondiloartrites axiais não radiológicas, que seria, em alguns casos, um precursor da espondilite anquilosante, e também algumas artrites que estão mais associadas a manifestações periféricas, como, por exemplo, a artrite psoriásica, que é uma artrite associada à psoríase, tá? E também a artrite reativa, que é uma artrite pós-infecciosa. Normalmente, infecções, principalmente do trato geniturinário e intestinais, podem disparar em pessoas predispostas um quadro de artrite algumas semanas depois. A isso nós chamamos de artrite reativa. E a artrite psoriásica é uma artrite associada à psoríase. Usualmente o paciente já tem psoríase, começa com psoríase muitos anos atrás e depois ele desenvolve um quadro de artrite. Uma outra espondiloartrite, não tão frequente, mas importante, é a espondiloartrite associada à doença inflamatória intestinal, o Crohn e a retocolite. Então, nós sabemos que o envolvimento osteoarticular na doença de Crohn e na retocolite é a principal manifestação clínica fora do intestino, né? Então, essa também é uma espondiloartrite importante. O que essa família tem em comum? Por que ela é chamada de uma família, né? Bom, nas famílias nós temos coisas em comum, né? Então, somos parecidos com os pais, com os filhos, temos genes semelhantes, temos várias semelhanças. O que então essa família tem de semelhante? Essa família, ela tem algumas manifestações clínicas comuns. Por exemplo, elas gostam de envolver o esqueleto axial. O esqueleto axial são as articulações da coluna, das sacroiliacas, né? Então, frequentemente, elas dão manifestações de dor nas costas. Uma outra coisa comum nessa família é afetar indivíduos mais jovens, né? Em especial a espondilite anquilosante. Normalmente os pacientes se apresentam com dor nas costas e são jovens, menos de 40 anos de idade. Quando há envolvimento periférico, ou seja, por exemplo, articulações de joelho, de tornozelo, essa artrite costuma ser mais em grandes articulações, por exemplo, de forma assimétrica, afeta um joelho, não afeta o outro, afeta um tornozelo, não afeta o outro. Ainda do ponto de vista clínico, essas doenças, todas elas têm uma alteração muito típica delas, que se chama entesite, que é a inflamação onde se inserem os tendões. E essas entesites são muito comuns no calcanhar. Então, é comum esses pacientes terem dor
na fáscia plantar, ali onde se insere o calcanhar, por baixo do pé, ou por atrás do pé, no tendão de Aquiles. Então, essas características clínicas nos remetem para essa grande família aí. Uma outra manifestação periférica chama-se dedo em salsicha, um dedo gordinho. Também é uma característica das espondiloartrites. Uma outra característica também interessante é frequentemente um paciente tem uma manifestação, por exemplo, articular, mas junto tem psoríase. Ou tem envolvimento, tem doença de Crohn e espondilite anquilosante. Então, há uma associação maior dessas doenças. E é lógico, o que elas têm em comum também é uma chance maior de dar manifestações oculares, que é o nosso assunto hoje. Tá? Em especial, a uveíte, tá? Que é uma situação bastante comum nos pacientes, em especial pacientes com espondilite anquilosante e espondiloartrite axial não radiológica. Além disso, o que eles têm em comum? A genética. Né? Como toda a família, há alguns genes mais frequentemente associados na família que aumentam o risco do paciente desenvolver uma espondiloartrite. O principal, há vários genes, é multigênico, mas o principal bem conhecido é o HLA-B27, que é um gene que codifica algumas moléculas que participam da apresentação de antígenos no nosso corpo, ou seja, interagem com o sistema imunológico nosso, né? E faz parte do nosso sistema imunológico, e algumas pessoas que têm o HLA-B27, alguns subtipos, em especial do B27, têm um maior risco de ter uma espondiloartrite. Além disso, os pacientes também tipicamente respondem a anti-inflamatórios, sabe? Então, na história deles, eles dizem, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no calcanhar, mas quando eu tomo um anti-inflamatório melhora muito, melhora 80%, melhora 90%, alguns ficam 100% melhores com anti-inflamatórios, porque são doenças inflamatórias. Nesse sentido, além da presença do gene HLA-B27, que é mais frequente, por exemplo, 90% dos pacientes têm o HLA-B27 com espondilite anquilosante, já a frequência do B27 é um pouco menor nas outras espondiloartrites. Esses pacientes também têm, às vezes, um VHS alto, uma PCR alta, que são provas inflamatórias sugestivas de uma doença inflamatória. Então, eu queria introduzir esse assunto, né? Dar esse contexto das espondiloartrites, mas agora vamos dar a palavra para a Lauren, que vai nos falar, então, das manifestações oculares focadas, é lógico, na uveíte, que é uma manifestação bastante comum, por exemplo, até 40% dos indivíduos com espondilite anquilosante desenvolve ou desenvolverá uma uveíte. A frequência nas outras espondiloartrites é um pouco menor, né? Não na espondiloartrite axial não radiológica, que algumas vezes é um pré-espondilite anquilosante, nessa frequência é alta também, né? Então nós precisamos saber, ter esse entendimento, os pacientes precisam entender quais são os primeiros sintomas dessa doença ocular e como proceder. Então, vamos convidar a Lauren para nos falar um pouco sobre isso. Aí, Lauren. Obrigada, prazer estar aqui novamente. Tentar ajudar um pouquinho hoje com um assunto um pouco mais difícil. Mas vamos lá, então. Vou começar falando um pouquinho aqui que são as uveites. As uveites são são doenças inflamatórias do olho, incomuns, raras, que atingem uma parte do olho que se chama a úvea. A úvea compreende, então, a íris, o corpo ciliar e a coroide, né? E a gente classifica as uveites conforme a parte do olho que eles acometem. Então, quando acomete a parte anterior do olho, tanto a íris quanto o corpo ciliar, a gente chama de uveíte anterior. Ou de íris do ciclite também. E quando atinge a parte posterior do olho, ou seja, a coroide, aí a gente tem a uveíte posterior. Também, não aqui entra tanto no nosso assunto, mas pode ocorrer a parte da inflamação do vítreo, que seria a uveíte intermediária, e a panuveíte, que seria a inflamação de todas essas partes do olho. Mas no nosso assunto aqui, a gente foca mais na uveíte anterior e na uveíte posterior.
Então, como é que a uveíte se manifesta, né, oftalmologicamente falando? Relacionado às espondiloartrites, a gente, então, depende da parte do olho acometido. Na uveíte anterior, o paciente vai se manifestar frequentemente com dor ocular, olho vermelho, a fotofobia, que é uma grande sensibilidade à luz, e a visão embaçada em níveis variados. Já na uveíte posterior, um pouquinho diferente as manifestações, cursa mais com alterações visuais, tanto a baixa de visão quanto alterações da visão, como os floaters, que são alguns pontos pretos que podem surgir na visão. Falando um pouquinho da epidemiologia, então, a uveíte anterior é a mais comum entre os tipos de uveíte, e até 50% desses pacientes que se apresentam com uveíte anterior aguda são positivos para o HLA-B27, que foi citado, né? E até 80% desses pacientes com uveíte aguda podem ter uma doença inflamatória associada, sendo que até às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, a manifestação ocular vem antes da manifestação articular. Então, por isso que às vezes o oftalmo ajuda no diagnóstico das espondiloartrites, né? Sem Então, dúvida. Esse é, acho que esse é um grande recado da aula, né, também. Que é, às vezes, a primeira manifestação da doença é ocular, né? Então, eu recebo pacientes seguidos, encaminhados pelos oftalmologistas, acho que, em geral, a minha impressão geral é que todos os oftalmos estão bem esclarecidos quanto a isso e realmente encaminham os pacientes, né? Exatamente porque, nesse tipo de uveíte, a associação é altíssima com uma espondiloartrite em especial, né, Laura? isso. Então, entre as espondiloartrites, como foi citado, né, a espondilite anquilosante, a artrite reativa, a artrite psoriásica e as artrites relacionadas às doenças inflamatórias intestinais, eu vou dividir elas em dois grupos para citar as manifestações oculares, porque elas se assemelham. Então, primeiro, citando a espondilite anquilosante e a artrite reativa, elas se manifestam com uveites anteriores, agudas. Elas são bilaterais, acometem os dois olhos, mas elas não são simultâneas. Então, os dois olhos são acometidos, mas não ao mesmo momento, né? No mesmo episódio. E a recorrência dos episódios são muito frequentes, muito comuns. Geralmente, a atividade da doença oftalmológica não tem relação com a atividade da doença sistêmica. Isso é bem peculiar também, né? Também, apenas citando que a manifestação mais comum da espondilite anquilosante ocular é a uveíte, porém, da artrite reativa não é, apesar dela estar presente em 10 a 30% dos pacientes, mas a manifestação ocular mais comum é a conjuntivite. O outro grupo de doenças, que divide em dois grupos para ficar um pouco mais fácil, então seria o grupo com a artrite psoriásica e a artrite relacionada à doença inflamatória intestinal, tanto doença de Crohn quanto a reumatoide ulcerativa. Elas têm manifestações de uveíte as uveites são um pouquinho diferentes do curso delas. Geralmente elas são mais crônicas, insidiosas e também costumam acometer os dois olhos. E também, né, nesses dois tipos, né, a uveíte posterior pode estar presente, o que não acontece no outro subgrupo com a espondilite anquilosante. Mas também, se o HLA-B27 estiver presente nesses pacientes, a manifestação mais comum é a uveíte anterior aguda, que nem acontece na espondilite anquilosante e na artrite reativa. De novo, como acontece na artrite reativa, na psoriásica, a manifestação ocular mais comum também é a conjuntivite não uveíte, porém está presente até 30% até 10% dos pacientes com
artrite psoriática. Em geral, né, a uveíte anterior aguda associada à espondilite, a artrite reativa e também, às vezes, a artrite psoriásica e relacionada ao Crohn e retocolite, elas têm, em geral, um curso limitado, né, Lauren? Normalmente, elas não duram, assim, anos, né? Essas uveites, elas costumam ser que podem, normalmente duram algumas semanas ou uns poucos meses, né? E tendem a melhorar, né? Não que isso não exija tratamento, não é isso que a gente está dizendo, mas elas têm essa história natural, vamos dizer assim. Um pouco diferente, né, das uveites, por exemplo, posteriores associadas mais frequentemente à artrite psoriásica e artrite relacionada ao Crohn e retocolite, que podem ter um curso mais prolongado e mais grave, né? Teoricamente. Se não me engano, é isso, né, Lauren? Isso, a uveíte anterior costuma ser limitada e se resolver, mesmo que não se institua tratamento, em algumas semanas, né? Porém, é isso que traz as complicações oftalmológicas, que eu vou falar um pouquinho, e é por isso que a gente institui tratamento também, para diminuir as complicações relacionadas aos episódios recorrentes e também para diminuir a dor que o paciente tem, né, no olho e o desconforto. Então, como eu falei, a gente inicia geralmente tratamento tópico com colírios cicloplégicos, que servem tanto para diminuir as sequelas quanto para diminuir a dor do paciente, né? Em sequelas, eu falo nas sinéquias que se formam devido à inflamação, geralmente sinéquias entre a íris e o cristalino e íris e córnea. Essas sinéquias... É como se fosse um colar, né, Lauren, entre a íris e o cristalino, né? Ele se cola. Seria mais ou menos isso? Não sei. Devido à inflamação, a íris pode se grudar, entre aspas, né? Ficar aderida ao cristalino ou à córnea. Ficar aderida ao cristalino é uma sinéquia posterior, e ficar aderida à córnea é uma sinéquia anterior. Isso que leva às complicações que a gente vê das uveites. Aí eu cito glaucoma, catarata, baixa de visão em níveis variados, desde até baixa visão grave até baixa visão leve, né? Então, os cicloplégicos nos ajudam a diminuir essas sequelas de sinéquias e a diminuir a dor também. Também a gente inicia com colírio corticoide, geralmente corticoides potentes em administração frequente, até de hora em hora pode ser iniciado. E sendo feito um regime assim, de desmame lento dos corticoides, tratamento que fica aí por algumas semanas, e diminuindo a administração, a estilação do colírio de forma gradual. Casos muito graves, casos recorrentes, a gente pode usar corticoide oral e também injeções subconjuntivais de corticoide. E em pacientes que têm muitas recorrências e não respondem a tratamentos, daí a gente pede ajuda aí do reumato para fazer alguma imunossupressão sistêmica, né? Metotrexato, sulfasalazina, inibidores, os anti-TNF-alfas. Pois é. O tratamento das espondiloartrites, né? Eles se modificaram ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu me formei em reumatologia em 1990, nós não tínhamos esses imunobiológicos. Então, nós tínhamos o metotrexato, a sulfasalazina, né? Depois de uns anos, esses produtos começaram a revolucionar o tratamento das espondiloartrites, literalmente, né? O metotrexato, ele, por exemplo, funciona bem na artrite psoriásica, mas já na espondilite anquilosante, não tem grandes evidências que ele funcione no quadro articular. E aí, então, com o surgimento dos anti-TNFs, nós pudemos controlar muito melhor essa doença do ponto de vista articular, né? Dores na coluna, inflamações nas sacroiliacas, entesites, dedos em salsicha, que nós chamamos de dactilite. Mas também se observou que, para as manifestações oculares, né, também eles eram efetivos, tanto no tratamento da inflamação, aquela inflamação que não responde ao tratamento
que a Lauren comentou anteriormente, né, Lauren, que é o mais comum realmente, o uso de corticoide tópico, local ou sistêmico. Nos casos rebeldes, esses anti-TNFs podem funcionar. Os primeiros trabalhos foram com infliximab e com adalimumab. Né? Essas medicações têm uma capacidade, então, de tratar, inclusive, episódios agudos que tenham sido rebeldes aos tratamentos anteriores. É possível. Né? E eles também se mostraram eficazes na prevenção das recorrências. Conforme a Lauren comentou, as uveites são... Essa uveite aguda, ela costuma ser recorrente, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm 4, 5, 6 episódios. E nesses casos, também os anti-TNFs podem ser benéficos. Mas também tem trabalhos menores com sulfasalazina, metotrexato também, que teria também potencial de evitar a recorrência da uveíte, né? Eu acho que a gente comentou que as uveites são normalmente autolimitadas, mas conforme comentamos, a Laura comentou, é importante tratar exatamente para prevenir complicações adiante, né, sequelas. Fica então um alerta. Imagino, Laura, que os pacientes com espondilite anquilosante ou outra espondiloartrite, né, devam estar atentos ao olho. Se tu já tem o diagnóstico, né, você deve estar atento às manifestações oculares. E caso elas ocorram, procure imediatamente o oftalmologista, avise seu reumatologista, porque isso pode ser uveíte, né? E essa uveíte precisa ser tratada para evitar complicações. Reforçar aquilo que me parece que já é senso comum, quando você apresenta uma uveíte, considerar que possa estar associada a alguma doença reumática e, dependendo do tipo de uveíte, as espondiloartrites, né? Porque são doenças comuns realmente. Eu acho que esse é o principal recado dessa live, um alerta à família, ao paciente, né? De que se tem espondiloartrite, né? Fique atento ao olho e não aguarde. Às vezes acontece do paciente aguardar, ou às vezes quando ele tem uma recorrência mais leve e ele negligencia isso. Não se deve negligenciar para evitar essas complicações que a Lauren comentou. Acho que eu teria isso para falar. Lauren, tu tens mais algum comentário, alguma coisa que eu acho importante para a gente falar? Eu acho que saliento só o quanto essas doenças podem acometer o olho, né? Não tanto como uveites, mas também conjuntivite, esclerite, manifestações posteriores, que nem eu falei, neuroretinite, manifestações retinianas, tudo, né? Essas doenças podem praticamente se manifestar com muitas coisas oftalmológicas. Então, são pacientes que sempre devem ter um acompanhamento oftalmológico. Até porque os tratamentos também têm complicações oftalmológicas, né? Então, esse cuidado com o olho deve ser salientado, Lauren, realmente, de pacientes reumatológicos, né? Então, os pacientes reumatológicos devem fazer revisões oculares regularmente, mesmo sem sintomas, porque essas doenças às vezes cursam com manifestações oculares, algumas são oligossintomáticas, dão poucos sintomas, algumas são até assintomáticas, por exemplo, relacionados ao uso de alguns remédios que podem lesar o olho, como hidroxicloroquina, os antimaláricos, como o corticoide, né? Aumentando o risco de catarata. Então, essa revisão é importante, né? Concordo contigo de que é um bom recado dessa aula também. O uso frequente de corticoide está beirado a algumas complicações consequentes, né? Às vezes do tratamento tanto sistêmico quanto tópico. Então, todo tipo de esses tratamentos estão bastante associados também a essas complicações. Catarata, glaucoma, e às vezes o paciente não sabe que o uso dessas medicações também pode trazer complicações oftalmológicas, né? Às vezes eu vejo isso, os pacientes que usam corticoide sistêmico a longo prazo, às vezes não sabem, por exemplo, está um risco aumentar de desenvolver catarata ou glaucoma. Que bom que você falou sobre isso, Lauren. Eu mesmo já fui cobrado por um ou outro paciente que eu não teria alertado ele
de que o uso do corticoide a longo prazo, né, pode trazer complicações oculares. E isso me chamou muito a atenção, né, e eu passei a ser mais cuidadoso, né, e alertar os nossos pacientes que usam frequentemente corticoide do risco a longo prazo de desenvolver complicações oculares, principalmente catarata. Realmente é muito importante isso que tu trouxe. Eu vejo isso também. Então, eu acho que é isso que nós queríamos falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Essa live vai ficar disponível, né, no Instagram. E agradeço muito a Lauren pela sua presença aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente de novo, Lauren. Um abraço, um beijo para ti forte. E nos encontramos adiante. Fica um desafio. Temos ainda, acho que mais um assunto para falar. Poderíamos, de repente, adiante falar sobre esclerite, por exemplo. Né? Esclerite é um assunto também que tem a ver da oftalmo com a reumatologia. Um pouco menos comum, mas é importante e sério também. Fica esse desafio, talvez, nos próximos aí, tá? Um Eu abraço, agradeço. tudo de bom. Fala, Laure. Não, agradeço o convite. Tchau. Tchau, tchau.